Imagina só você ter uma equipe não com um, nem dois, nem três, mas 8 funcionários de inteligência artificial trabalhando 100% para você na criação do seu site. Funcionário que vai criar o design, que vai fazer o layout, que vai fazer os textos do site, isso totalmente à sua disposição. É isso que eu vou te entregar. E o melhor, eu vou te entregar esse template 100% gratuito para você baixar e usar ainda hoje. No vídeo passado, eu falei sobre o meu fluxo multi-agentes ali, né? Onde eu utilizo agentes de IA que criam sites através do N8N. E é bem simples de usar, por incrível que pareça. Você não precisa saber programar nem nada disso. É muito mais simples do que parece. Basicamente, existem agentes de inteligência artificial onde você faz a sua solicitação, por exemplo, eu quero um site nas cores vermelhas para utilizar na minha ótica. E simplesmente a mágica acontece. Esse processo funciona através de um agente orquestrador, onde ele recebe o nosso pedido, organiza e aí ele manda para os nossos 7 agentes especialistas, onde cada um cria uma parte específica do site, né? E para fazer isso, a gente utiliza um modelo de linguagem, né, que seria a inteligência artificial que é responsável por, entre aspas, pensar em todo o design, todo o layout através de instruções, que é o que a gente chama de prompt. Então, nesse vídeo, você vai ter acesso a todos os prompts gratuitos, todos os agentes, todas as ferramentas, todos os links aí. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Então, como funciona, né? A gente tem um agente de header, que ele é especialista em cabeçalhos de sites e tudo mais, tem o Hero Agent, Features Agent, e a gente tem vários agentes de inteligência artificial. Bom, então eu tô aqui na tela do N8N, que é a ferramenta que a gente utiliza para construir fluxos utilizando multi-agentes de IA. E para você que não conhece o N8N, ele é basicamente uma ferramenta onde você conecta bloquinhos ali de maneira bem intuitiva e consegue juntar agente de IA com agenda, com WhatsApp, com e-mail e realizar tarefas de maneira autônoma ali, incrível que pareça. Então, um dos requisitos principais para a gente ter acesso aos agentes de IA seria ter o N8N instalado e rodando. E para fazer isso, eu não posso deixar de indicar a Hostinger. A Hostinger, ela é responsável por facilitar a nossa instalação do N8N. Sim, dentro do nosso fluxo de agente de IA, na descrição desse vídeo e num comentário fixado, você vai ter acesso ao link da Hostinger com desconto, né? Onde você consegue ter o N8N. E da Hostinger a gente tem algumas vantagens, como por exemplo o servidor brasileiro, como se a Hostinger te disponibilizasse um computador na nuvem para que ele fique funcionando 24 horas por dia e esses agentes trabalhem enquanto você dorme. Então aqui no site da Hostinger, na parte escolher sistema operacional, a gente vem aqui em aplicação e a gente tem várias ferramentas que a gente consegue instalar. E a gente tem os N8Ns, que é basicamente a ferramenta responsável para fazer esse fluxo multi-agentes funcionar. Aqui tem 3 N8Ns. O que eu indico para vocês é o Query Mode, que é basicamente o modo fila. A Hostinger implementou isso, então isso facilita bastante, porque acaba deixando os seus agentes de IA muito mais escaláveis. E aí, no modo fila, você consegue usar os agentes de IA tanto para você quanto para prestar serviços para outras empresas, né? Isso é muito bacana. E é bem fácil, clica em confirmar aqui, não tem muito segredo. E para facilitar ainda mais, a Hostinger disponibilizou um cupom de desconto, o cupom CaseJoão. Então, quando você for assinar o N8N, utiliza o cupom CaseJoão que você vai ter ainda mais desconto. Muito obrigado, Hostinger, tamo junto. Então, aqui, como esse fluxo funciona? Eu vou disponibilizar um Notion, onde vai ter todas as informações sobre esse fluxo. E lá no final desse Notion, nós teremos esse bloquinho aqui, que tem esse código extenso aqui, você não precisa entender. Basicamente, assim que você tiver o N8N, através da Hostinger aí, nesse Notion que está na descrição do vídeo, a gente vai ter todo esse código aqui. Não precisa se preocupar, você não precisa entender nada desse código. Basta você vir aqui no botão copiar, a gente vem no nosso fluxo do N8N e pode simplesmente colar. Se você clicar com o botão direito, não vai aparecer a opção colar, é importante isso. Então tem que ser apertando Ctrl V mesmo, ou Command V. E basicamente, a gente já tem o fluxo de multi-agentes aqui funcionando. Aqui eu estou utilizando o modelo mais recente, o ChatGPT Sim, é bem interessante. Basicamente, aqui na parte inferior do N8N, a gente tem esse botão aqui chamado Open Chat. Ou você pode simplesmente apertar a tecla C, que aí a gente abre o chat do N8N. E aqui a gente tem um chat, é muito intuitivo. Então, para funcionar, é só você escrever o que você quer. Então, eu quero um site
para a minha empresa. E aí a gente envia, basta clicar nesse botão aqui ou apertar Enter, normal. E aí o que que acontece nesse fluxo? Quando a gente vem aqui no chat, ele funciona como gatilho, como acionador do fluxo. Então a gente clica no botão laranja que estava ali e peça o seu site aqui do chat. Eu quero um site para uma ótica e tudo mais. Assim que eu peço, o que que ele faz? Ele recebe uma solicitação e ele começa a, entre aspas, pensar no que vai ser necessário para criar esse site. Então, para criar um site para uma ótica, eu vou ter que colocar algumas imagens, vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E aí, esse nosso agente orquestrador, ele simplesmente delega tudo que vai ter que ser feito para cada um dos nossos agentes especializados em sites. Eu vou até abrir o fluxo por dentro. A gente tem todo o script do nosso agente que cria sites, então tem todo o passo a passo. Cada agente tem uma orientação do que ele deve fazer, que é o que a gente chama de System Prompt, que é o prompt do sistema. É como se fosse a instrução para o seu funcionário virtual. Então aqui a gente instrui. E muito legal, para quem não tem esse conhecimento de inteligência artificial, aqui no meu canal tem vários vídeos, mas basicamente você consegue instruir os agentes a responder da maneira que você quer. Então, se você tem uma ótica e você quer um agente que responda no WhatsApp da sua ótica, eu posso trazer um vídeo sobre isso. Eu fiz, por exemplo, recentemente, agentes que conversam no WhatsApp. Você simplesmente orienta o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, passa as informações da sua empresa. Então, tipo, você é um funcionário aqui da ótica tal. Seu papel é fazer isso, isso, aquilo. A cultura da empresa é essa. Aqui a gente funciona em tal horário, o nosso endereço é tal, o telefone é tal. Você não pode agendar para domingo. Enfim, você escreve tudo e ele faz. Basicamente é isso. Então aqui foi toda a instrução que eu passei para ele criar os sites junto com os multi-agentes, e cada multi-agente tem a instrução específica. Inclusive, cada agente já fez o site aqui. É importante frisar que esse processo ele demora alguns minutinhos, né? Não é instantâneo. Ele demora cerca de 5 minutos, 10 minutos. Mas, cara, ele faz um site. Quem diria que a gente conseguiria fazer sites simplesmente pedindo e simplesmente em 5 minutos? Parece loucura, né? Então aqui a gente tem um agente responsável pelo cabeçalho do site. Então aqui tem toda a instrução, tipo de design, como que ele deve responder. E aqui a resposta do agente, ela vem em código, que é basicamente o código para construção de um site. Imagina que você, há tempos atrás, teria que escrever tudo isso aqui para ter um site, basicamente. Então, até por tempo atrás, era difícil você ter essa acessibilidade de criar um site simplesmente pedindo. Hoje, com os agentes de IA, você tem essa possibilidade e você pode ter vários agentes trabalhando ali para a sua empresa. Então, aqui eu tenho Header Agent, Hero Agent, Features Agents, e cada um com uma instrução diferente, cada um faz uma parte do site diferente. Quando eles terminam, que é o que aconteceu aqui, volta todas essas informações para o nosso agente orquestrador. Ele vai ver se o que ele recebeu de cada agente está de acordo com o que foi pedido. É como se você pedisse para um designer para ele fazer o site e ele vai passar para a equipe dele executar essas tarefas ali. E no final a gente vai ter o site pronto. Ou então terminou aqui, demorou alguns minutinhos, né? Então eu recomendo que você peça seu site, vai beber uma água, beba água, se hidrate e volta, né? Aqui demorou uns 7 minutinhos, então até que foi bem rápido. Imagina que a gente criou um site inteiro, a gente tem 8 funcionários trabalhando em conjunto e esses 8 funcionários levaram 7 minutos para criar um site. Então, cara, bizarro. No nosso template, eu deixei um teste de HTML site. Então você clica aqui nesse segundo link, site, ele vai abrir essa página, que é onde você consegue copiar um HTML. Então o que que você faz? Você abre esse último bloquinho aqui, com ícone laranja, chamado HTML, e ele já te dá um preview do site. Só que aí a gente vem aqui no canto superior direito e clica aqui, ó, em JSON, né? Aí clica, seleciona aqui, isso aqui, e aí aparece esse ícone de copiar. Você clica em copiar e clica Copy Selection. Copiou, a gente consegue ver aqui, pode apagar esse texto aqui e cola para a gente ter uma visualização do site. A gente tem 990 linhas de código feitas totalmente por IA em 7 minutos. A gente clica aqui em Preview e, ó, basicamente ele criou um site. Provavelmente aqui ele tentou colocar algumas imagens.
Então essas imagens aqui, às vezes, você pode substituir, é bem tranquilo, né? A gente só teria que achar onde tá essa imagem, mas ó, tá bem organizado, código e tudo mais. E meu, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem o header, então foi o nosso agente de header que fez isso. Você pode reparar aqui, ó, tá tudo animado. Eu passo o mouse em cima, acende, os botões, tudo mais, o logo. Aí aqui poderia ter uma imagem, mas dá pra editar isso aí. E aqui a gente tem os nossos botões, ó, e todos os textos, cara. Tudo com IA. Eu só pedi e faz o site pra uma ótica. E aqui, ó, ótica comercial, visão com estilo, design contemporâneo, conforto ótimo. Encontre o par perfeito para o seu dia a dia. Conheça nossos óculos, agende sua consulta. Olha que legal. Eu nem falei em fazer exame de vista e ele já colocou, cara. Por que escolher a ótica comercial? Pense todos esses textos aqui, foi a IA que fez. Toda essa estrutura, as animações, as cores, os botões, cara, o header, mano, todos os componentes foram feitos em 7 minutos. Mano, é bizarro, cara, é bizarro. Isso aqui é genial. Então, e você vai ter acesso a tudo isso aí de graça aí. Então, cara, assina a Hostinger. Vamos ver até como é que o site todo. Ele colocou alguns depoimentos, colocou formulário. Mano, é um site bem completo. A partir disso, a gente já consegue editar, né? E se você quiser que eu te ensine a editar os sites e tudo mais, eu posso fazer um próximo vídeo. Olha isso, tem botões, animação nos botões, ícones animados, CSS, tem código, tem cor, tem texto, tem as classes. Mano, é um site digno de design mesmo. Eles fizeram os cards aqui, ó, lentes personalizadas, garantia e suporte, armações de marca. Mano, esse site, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma série otimizando esse site, colocando ele em produção, porque provavelmente eu vou convencer meu pai a usar esse site na ótica. A ótica não tem site, imagina que o site da ótica foi feito em 7 minutos. Se inscreve aqui no canal, que tem bastante conteúdo, né? Ele fez até um mini catálogo, cara. Claro, as imagens provavelmente saíram quebradas. Às vezes ele faz com imagem, às vezes ele faz sem imagem, mas as imagens não é culpa da IA, no cara. As imagens ele pega da internet, às vezes os links estão quebrados da própria internet. Então, isso acontece, é bem comum. Mas, cara, eu tô surpreso aqui, ó. Produtos em destaque, os textos, o que nossos clientes dizem. Então, ele colocou depoimentos ali, né? Atendimento excepcional. Cara, todos os textos foram escritos pela IA. Então, atendimento excepcional, encontrei a armação perfeita, saí muito satisfeito. Adaptação às lentes na ótica comercial. Lentes com qualidade e entrega rápida. Fui bem atendida, bem orientada sobre os tratamentos anti-reflexo. Ótima experiência, equipe atenciosa e preço justo. Me orientaram sobre o melhor tipo de lente para o meu estilo de vida. Meu, genial, né? Fale com a ótica. Então aqui, ó, tem até o formulário, poderia preencher aí e tudo mais. Agendar um horário de consulta, parte da manhã. Quero agendar exame. Poderia enviar mensagem. Claro que se eu clicar aqui não vai estar funcionando, porque eu não configurei um e-mail para receber mensagem e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece aí de apoiar a patrocinadora do canal, a Hostinger. Acessa, você tem cupom de desconto, cupom CaseJoão. Link na descrição, link no primeiro comentário fixado, link aqui no fluxo do template que está disponível gratuito para vocês. Sem noção que esses templates aqui de multi-agência, galera, disponibiliza em curso pago, cara. Eu tô disponibilizando totalmente de graça para vocês. E a única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam no canal e acessem o link da Hostinger aí. E se você quer aprender mais sobre inteligência artificial também, curso da No Code Startup ou mentorias individuais comigo. No mais é isso. Deus abençoe a todos e tamo junto.